Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos ler do verso 38 a 39, aonde iremos falar sobre Jesus na casa de Pedro. No versículo 38 diz assim: Depois de sair da sinagoga, naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele, muito doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Pai, nós te louvamos. Obrigado por esta palavra. Fala conosco nesse momento. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, nesse mês de maio, com uma campanha de oração e de estudos acerca da família e clamando para que Deus abençoe, transforme, possa trazer vida para a nossa casa, para a nossa família. E hoje, neste sábado, eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, baseado neste texto de Lucas, capítulo 4, verso 38 e 39, quando Jesus foi na casa de Pedro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já convidou Jesus para entrar na sua casa alguma vez? Você já convidou a Jesus para que ele entrasse dentro da sua casa? Este é um convite que cada dono ou dona de casa deve fazer. Nós entendemos que Jesus ele não é entrão. Ele não chega sem avisar ou entrando sem ser convidado. Para que Jesus entre em uma casa, ele precisa ser convidado. Ele precisa ter intimidade com aquela pessoa para que ele possa ir lá novamente. Isso é, primeiro ele é convidado, depois ele continua indo naquela casa, porque ele foi bem recebido, porque ele já não é mais visita, ele passa a ser hóspede. Escute isso que eu vou lhe dizer nesse momento. Quando convidamos Jesus para a nossa casa, estamos permitindo que ele governe e guie cada aspecto da nossa família. Quando você convida uma pessoa para a sua casa, ela não deixa de ser visita. Ela continua sendo uma visita. Jesus é diferente, porque Jesus ele não quer ir na nossa casa só fazer uma visita. Comeu, conversou, passou um tempo e vai embora. Jesus, quando nós convidamos ele para a nossa casa, ele quer permanecer ali. Ele quer o governo daquela casa. Jesus, ele é Deus. Ele é dono de todas as coisas. Quando entregamos algo a ele, ou como oferecemos algo a ele, ele recebe, por exemplo, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, e ele vai cuidar. Ele vai tomar de conta. Então, quando você convida Jesus para a sua casa, você precisa entregar para ele o governo daquela casa. Você precisa entregar para ele a chave de todas as portas. Toda casa, ela tem a sua particularidade. Por exemplo, quando você vai na casa de uma mulher, ela vai dizer assim: pastor, não olhe
a bagunça. A partir do momento que ela disse isso, você já passa a enxergar a bagunça. Porque se ela não falasse, talvez você não veria. Mas só porque ela falou, você já olhou para aquela bagunça. E você não vai falar nada, porque você é educado, você não vai criticar a casa ou o jeito que a pessoa toma conta da casa dela. Mas quando você convida Jesus, ele entra e vê tudo que tem naquela casa. As brigas, os problemas, as crises. Ele já entra sabendo de todas as questões daquele lugar. Só que ele não vai fazer nada até que o governo daquela casa seja entregue na mão dele. Isso é, em outras palavras, para você entender melhor. Você precisa entregar a chave da sua casa para ele e dizer assim: Senhor, faz o que precisa ser feito. Faz a tua vontade. Cada aspecto da nossa família precisa ser guiado por Jesus. Cada aspecto da nossa família. Às vezes queremos famílias abençoadas, queremos um lar de paz, um lar de harmonia, de amor, mas não convidamos Jesus para a nossa casa. E quando convidamos, é só de boca, achando que ele vai vir, vai organizar e depois vai embora. Jesus não é um pedreiro. Jesus não é um faxineiro, um engenheiro, para ir solucionar o problema e ir embora. Esse não é o propósito dele. Ele quer ir até a tua casa, por meio do teu convite, e ali permanecer. Então eu já mudo a pergunta para você. Jesus é bem-vindo na sua casa? Pense nisso e no final desta palavra você vai ter uma resposta. Primeira coisa, a presença de Jesus traz cura e restauração. A casa é um lugar que expõe as nossas necessidades. Todas as pessoas, quando estão em casa, elas baixam a guarda. A mulher já não precisa estar tão arrumada como quando ela vai sair. O homem já não está tão preocupado. Então, a casa é um lugar aonde nós temos segurança, aonde nós ficamos à vontade e as nossas fraquezas e necessidades são visíveis. Por exemplo, para alguém que não mora naquela casa, um visitante, ele vai e vai ver coisas, situações que muitas vezes ele não vê do lado de fora, no trabalho, na escola, porque em nossa casa a gente já não está preocupado em colocar uma roupa bonita, em arrumar o cabelo, a gente está mais à vontade. Então, precisamos ter cuidado com quem convidamos para entrar em nossa casa. Porque pode ser que ele veja alguma coisa que ele não deveria ver, que é só da nossa família, que é só da nossa casa. Quando Jesus vai à casa de Pedro, ele vê algo que talvez muita gente não sabia, que é uma enfermidade na sogra de Pedro. Sim, irmão, Pedro teve sogra, Pedro era casado, Pedro tinha uma esposa. Então, quando Jesus ele entra em uma casa, ele já sabe o que aquela casa precisa. Guarde isso no seu coração. Quando você convida Jesus para entrar em sua casa, ele já sabe o que você precisa. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Abra a porta da sua casa.
Mas juntamente com a porta da sua casa, abra também a porta do seu coração, para que Jesus tenha acesso à sua vida, à sua casa. A sogra de Pedro estava doente, com uma febre muito alta. Talvez se Jesus não chegasse naquele momento, a sogra de Pedro poderia morrer, porque não teve socorro. Mas quando Jesus vai até uma casa, o socorro é bem presente. Eu não sei como está a tua família, como estão os teus filhos, como está o teu casamento, como está a sua vida. Mas eu tenho uma certeza, se você convidar Jesus para ir até a tua casa e ali permanecer, haverá restauração, haverá cura. E aquele casamento que talvez não tinha mais amor, que já estava desgastado, quando Jesus chegar, o amor volta. Ele vai restaurar. Ele vai fazer tudo novo. Como Jesus estava naquele casamento em Canaã da Galileia e acabou-se o vinho e o casamento iria acabar. Então Jesus transforma água em vinho e todo mundo elogia e diz assim: geralmente as pessoas deixam o melhor vinho no início e depois oferecem um vinho de baixa qualidade. Tu deste o melhor vinho no começo e agora estás dando um vinho ainda melhor. Isso simboliza que o início do casamento geralmente é muito bom, é muito maravilhoso. É amor, é benzinho, é vida. Mas depois que o tempo passa, o casamento começa a ter as suas dificuldades, as suas crises. E muitas famílias não permanecem. Muitas famílias não aguentam passar por crises, por dificuldades. É nesse momento que você precisa se lembrar que Jesus é aquele que transforma a água em vinho. Que Jesus ele pode pegar aquilo que um dia foi bom e transformar em algo melhor. Jesus é aquele que quando o amor acaba, ele pode trazer de volta o amor. Ele pode restaurar a alegria, o respeito. Convide Jesus nessa manhã para a tua casa. Experimente ter Jesus como companheiro, como amigo, como alguém que mora, que reside na sua casa. Jesus ele não quer te visitar, ele quer fazer morada dentro de você e na sua casa. Assim que Jesus entra na casa de Pedro, ele cura a sogra, trazendo saúde e restauração. Jesus sabia que a sogra de Pedro estava doente. Assim como ele sabe como está a tua casa neste dia, como está a tua vida. E tenha certeza, ele tem o que você precisa. Ele pode mudar a situação da tua casa, da tua família. A presença de Jesus em nossa casa pode trazer cura e restauração física, emocionais e espirituais. Existem palavras que são piores do que um tapa. Existem casas que já é comum a gritaria, a falta de respeito e, infelizmente, brigas. Mas quando você convida Jesus para a sua casa, ele restaura fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Que você nessa manhã possa experimentar a cura, porque pessoas machucadas machucam, pessoas feridas ferem. Só pessoas curadas podem curar outras pessoas. Às vezes a gente vê pessoas assim, sempre fechada, sempre ignorante. Peraí, cavalinho do Shurek,
Aquele cavalinho que dá um coice. Cada pergunta é um coice. Cada palavra é um coice. Isso aí, eu sei o que é. É alguém machucado. É alguém que foi ferido. E ela não consegue mudar. Ela não consegue se expressar de forma diferente. Isso porque o coração dela está ferido. Que neste dia você possa permitir o Senhor te curar. Curar tuas emoções, curar o teu físico, para que você possa ser um instrumento de vida e não de morte. Que a tua boca possa declarar a bondade de Deus, o amor de Deus, em vez de reclamar ou de criticar. Quando convidamos Jesus para a nossa casa, ele traz consigo o poder transformador que restaura e renova toda a nossa vida. Ainda que na tua casa tenha, na sua visão, algo muito difícil de resolver. Algo que você já tentou de tudo e não sabe o que fazer. Quando você convida Jesus para entrar em tua casa, ele leva o poder que transforma. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Paulo vai dizer em Coríntio que para quem não crê, a palavra da cruz é loucura. Para aqueles que perecem, que não acreditam. Mas para quem crê, é o poder de Deus para a salvação. Quando você convida Jesus, ele entra para resolver, para transformar. Ele tem solução para a tua família. Ele tem solução para os teus filhos. Jesus Cristo. Segunda coisa, a presença de Jesus traz serviço e dedicação. Após ser curada, a sogra de Pedro começou a servir a Jesus. Quando convidamos Jesus para a nossa família, quando convidamos Jesus para a nossa casa, a nossa família é motivada a servir e a dedicar tempo ao Senhor. Você que é um pai evangélico, você que é uma mãe evangélica e está preocupado, porque o teu filho não serve a Jesus. Se o teu cônjuge está fraco, está desanimado, sabe qual é o remédio? Jesus. Convide Jesus nessa manhã para a tua casa. E ele vai dar ânimo para aquele que está desanimado. Ele vai dar força para aquele que está fraco. Ele vai curar aquele que está doente. Ele vai dar vida, aleluia, para aquele que está morto espiritualmente. A sogra de Pedro não poderia se levantar, muito menos servir um cafezinho para Jesus. Mas Jesus cura ela, ela se levanta e vai servir. Aleluia! Creia nessa manhã que aquele que está afastado vai voltar quando você, aleluia, honrar a presença de Jesus na sua casa. Não é só convidar, é honrar. O que é honrar, pastor? É fazer como aquela mulher que lavou os cabelos de Jesus, quando Jesus foi na casa de Simão, o leproso. Um homem imponente, um homem conhecido, chamou Jesus, o profeta, para estar em sua casa e comer uma refeição com ele, mas não lavou os pés dele, não ungiu a sua cabeça, não lhe deu ósculo santo. E aquela mulher que não foi convidada se aproximou de Jesus, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos. Aquele homem disse: quem é esta mulher para estar aqui? Quem é Jesus? Se ele fosse um profeta,
Ele sabia que essa mulher é pecadora. E Jesus olha para Simão e diz assim: Simão, quem é mais amado? Quem é muito perdoado ou quem é pouco perdoado? E Simão disse: quem é muito perdoado, mestre? E Jesus disse: disseste bem, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A quem muito foi perdoado, muito foi amado. Pare de olhar o pecado dos outros. Pare de criticar os outros como se você fosse doutor da lei. E passe a agradecer a Deus por tamanha bondade, por tão grande amor, porque a quem muito foi perdoado, muito foi amado. Paulo disse: aonde abundou o pecado, isso é, quem muito pecou, muito será perdoado. Deus tem perdão para você. Arrependa-se. Creia no Evangelho, na palavra de Deus. Aleluia. Talvez você olhe para alguém e diga: não tem jeito. Essa pessoa não vai ser ninguém. Acabou, é o fim da minha família. O meu casamento, eu já não sei mais o que fazer. Vai se acabar. E eu venho nessa manhã dizer para você: convide Jesus. Experimente convidar Jesus para sua casa e você vai perceber que tem esperança. Tem esperança. Os ossos secos, aonde Ezequiel estava, era um cemitério. E Deus disse assim: Ezequiel, tem como esses ossos reviverem? E Ezequiel disse: tu o sabes. E Deus disse: abre a sua boca e profetiza. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aqueles ossos ouviram a palavra do Senhor. Um vento poderoso invadiu aquele cemitério, colocou as coisas no lugar. Aqueles ossos se juntaram, osso no osso. Veio carne, veio tendão, veio pele, e se levantou um grande exército cheio de vida. Creia que o Senhor, ele tem poder de restaurar aquilo que estava morto e trazer vida para a glória do nome dele. Se Cristo estiver em sua casa, logo os vizinhos vão perceber. Sabe aquelas casas que tem muita gritaria, muita briga? Você percebe logo que aquela casa é uma casa bagunçada. É uma casa cheia de problema. Não tem paz. Mas aonde Jesus está, é diferente. Tem paz. Tem harmonia. Tem briga, pastor? Tem. Tem crise? Tem. Tem desentendimento? Tem também. Mas tem Jesus, que é o reconciliador. Tem Jesus que ensina a amar, ensina a perdoar. Tem Jesus. E Jesus é aquele que dá um jeito aonde não tem mais jeito. A presença de Jesus faz da nossa casa um testemunho para outras famílias. Sabe a luta que você está passando? Sabe esta crise que você está enfrentando? Servirá de testemunho para outras famílias. Não é porque você é forte. Não é porque você é melhor do que os outros. É porque Jesus está na sua casa. Esse é o motivo de você estar aguentando, de você não desistir, de você não abrir mão da sua família. É porque Jesus está lá. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro, para encerrar. A nossa casa, além da igreja, deve ser um lugar de encontro com Jesus. Muitas pessoas acreditam que só devem orar, ler a Bíblia, ouvir louvores, cantar a Deus
na igreja. Muitas pessoas vivem uma religião. Eles não têm um relacionamento com Deus. Eles vivem apenas de um encontro semanal, de um momento aonde um líder religioso traz uma palavra, um ministério de louvor canta louvores a Deus e ele canta junto, depois volta para casa e continua tudo do mesmo jeito. Não muda nada. Isso aí não é cristianismo. Isso aí não é vida com Deus. Isso aí é religião. Vida com Deus é relacionamento. Ele entra na nossa casa, entra na nossa vida, muda o que precisa ser mudado, nos transforma, para que a gente entenda que a nossa casa é um pedacinho do céu. Eu não sei você, mas como pastor a gente viaja bastante. Só que o melhor de viajar é quando voltamos para casa. É ter um lugar para chegar. É ter um braço para abraçar. É ter filhos para sorrir e fazer sorrir. Não existe nada melhor do que o nosso lar. Existem mansões, existem casarões, fazenda, casa de praia, casa de campo. Mas nada disso é um lar, se ali não tiver Jesus. Para ter um lar, é preciso ter amor, paz, harmonia, respeito. E para ter tudo isso, é preciso ter Jesus. A presença de Jesus em nossa casa não é apenas uma bênção para nós, mas uma oportunidade de compartilhar o amor, a verdade com todo aquele que cruza o nosso caminho. Sabe por que estamos falando nessa manhã sobre a casa de Pedro? Porque ele convidou Jesus para entrar lá. A sogra de Pedro foi curada, ela se levantou, foi servir a Jesus e aqueles que estavam na casa. E a família de Pedro ficou muito feliz. Nessa manhã, você quer que a sua família também seja curada, seja restaurada, que a alegria volte para o teu lar? Convide Jesus para entrar na sua casa e você vai perceber que a melhor coisa que pode ter acontecido nesses últimos anos é Jesus ter entrado na sua casa.